Muito boa noite para você. Boa noite a todos. O governo do estado de São Paulo começou nesta semana a campanha de vacinação contra a gripe. O objetivo é atingir uma cobertura mínima de 90% no público de 18 milhões e meio de pessoas em todo o estado. Mais de 4 mil postos de vacinação fixos e volantes no SUS estadual estão preparados para aplicar as doses nos grupos prioritários e conduzir simultaneamente a campanha contra a Covid-19. Bom, o cronograma da campanha é composto por 3 etapas que vão se estender até o dia 9 de julho. E para falar sobre a campanha, recebemos nesta noite a doutora Helena Sato, que é coordenadora da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Muito boa noite, doutora. Boa noite e muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Participa também com a gente o jornalista da Band News FM de São Paulo, João Barbosa. Oi, João, boa noite. Boa noite, Solange Moraes. Boa noite, Cláudio Nicolini. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham aqui no Band Entrevista. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, João. Doutora, minha primeira pergunta é referente aos profissionais que estão na linha de frente da vacinação agora contra a gripe. Eles estão orientados a fazer algum tipo de triagem nas pessoas que vão receber a vacina, como observar tosse, respiração ofegante, enfim, algum sinal que leve também a crer que possa ser algum sintoma da Covid-19? A triagem é feita de acordo com a definição de caso. Não é? Então, claro que nós não estamos deixando de vacinar qualquer pessoa que tenha tosse e coriza nasal, mas pessoas que tenham febre, tosse e coriza nasal ou um desconforto respiratório, será muito importante uma avaliação adequada antes da realização da vacina. Mas eu já quero esclarecer que a ocorrência, né, nós estamos já falando de Covid há um ano, a possibilidade de socorrer de pessoas com esse conjunto de sinais e sintomas, ainda mais acompanhados de febre, de comparecer a uma campanha de vacinação contra o vírus influenza, na nossa opinião, se isso ocorrer, será muito raro, né? Porque as pessoas já têm escutado a gente há quase um ano já falando que qualquer pessoa com esse conjunto de sinais e sintomas é fundamental que procure o posto de saúde, não é? O serviço médico para uma adequada avaliação. Agora, a gente já sabe que a vacina da gripe ela é aplicada há alguns anos e ela é bastante confiável contra o vírus da influenza. Por que ela pode dar problema com a vacina da Covid? Qual que é a relação das duas que foi estudada, hein, doutora Helena? Então, neste momento, né, essa palavra é importante, neste momento, como ainda não temos estudos de uma possível interferência da vacina contra o Covid em relação à influenza ou vice-versa, por isso que se recomenda, não é, que se aguarde um intervalo de 15 dias entre ambas as vacinas, como uma precaução. Creio que o ano que vem, se a gente ainda tiver a circulação do Covid, essa dúvida já será sanada. E até porque dizem da possibilidade de vacinar junto, né? De colocar as duas vacinas numa só, o que seria um grande negócio, né? Isso, exatamente. Como você colocou, a ciência, né? Que tanto temos falado no decorrer deste um ano, a ciência tem avançado muito, né? Quer nas vacinas, na investigação desses casos suspeitos, então a gente crê que o ano que vem será diferente. Ok. Doutora, deixa eu fazer uma perguntinha. Antes de se falar em vacina contra coronavírus, aí quando se estava acenando a possibilidade dessa vacina, muito se falou no material para vacinação, que estavam faltando materiais, agulha, seringa. Existe essa possibilidade? O estado de São Paulo está preparado com material para fazer 2 vacinações simultâneas? Sim, estamos preparados. É importante esclarecermos que a organização de uma campanha de gripe, né, uma organização de uma campanha de influenza, e essa nossa 23ª campanha, ela já é realizada desde o ano passado. Ou seja, a compra de seringas e agulhas já há um planejamento, né, que a gente já planeja essa compra, a gente acaba uma campanha e já estamos planejando a campanha do ano seguinte.
né? Então, de modo nenhum, estamos prevendo aí a possibilidade de falta de seringas e agulhas e que isso possa interferir nessa campanha tão importante. Que acaba sendo um alento, sem dúvida alguma. Vamos então à primeira participação do jornalista João Barbosa, da Band News FM, que está com a gente nesse Band Entrevista. Pois não, João? Boa noite, doutora Helena. Bom, eu queria começar perguntando para a senhora sobre a fase emergencial no estado de São Paulo. O estado tem registrado semanalmente recordes diários aí no número de óbitos por causa da Covid-19. Então a dúvida que fica é se não houvesse essa fase mais restritiva em todo o estado, se esses números seriam piores. E ainda sobre isso, a gente pode dizer que essa fase deu certo, visto que os números continuam elevados a cada semana? Bom, de novo, respondendo, né? Lidar com essa doença não está sendo fácil, né? Eu, particularmente, já participo desse comitê há um ano, né? Temos um grande comitê, né? O comitê de contingência, não é? O comitê de especialistas nas várias áreas, não é? Então, respondendo à sua pergunta, foi necessário, sim, a realização de um período de emergencial? Foi necessário. Por quê? O que se observou? Observou-se que a demanda, né, de internação por pessoas infectadas pelo Covid, e mais uma vez ressaltando, né, o que começou a chamar atenção, né, sempre a grande preocupação é a infecção de pessoas, o acometimento de pessoas com 60 anos ou mais e portadores de comorbidade. E isso ainda continua. Isso é muito importante deixarmos claro. Um cuidado redobrado, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas portadoras de alguma comorbidade. Agora, o que chamou atenção também, não é? Aí são vários os fatores, isso não é desculpa, né? Mas o que se fala, as pessoas estão cansadas de ficar em casa, né? Nós não podemos ficar cansados, porque cada vez que a gente fica cansado, ou cada vez que a gente usa essa frase, e algumas pessoas falam, eu estou cansado, então eu vou para a rua, vou para o bar, vou para o restaurante, não é? Vou parar de usar máscara. Em momento nenhum, nem em sonho, nós podemos tomar uma atitude como essa. Sabemos muito bem que uma das questões, né, do aumento de casos, e isso reflete das pessoas serem internadas, e o que se coloca, o que se observa, se a faixa etária, sim, nós tivemos uma internação de pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com comorbidades, mas o que se observou? Tem se observado a faixa etária de pessoas internadas, além de 60 anos ou mais e comorbidades, temos observado que faixas etárias menores, ou seja, a partir de 40, 30 anos, também são pessoas que estão ficando internadas, não é? Que acabaram aí não tomando as medidas adequadas de prevenção, e sabemos que essa faixa etária, uma vez ficando internada, o período de internação acaba sendo maior. Ou seja, resumindo, eu acho que a principal mensagem, não é? A principal mensagem é fundamental, aquelas pessoas que puderem, têm que ficar em casa. Isso é muito importante. Uhum. A literatura, os exemplos dos outros países apontam que essa medida é muito importante. É uma medida eficaz. E se precisar sair de casa, por favor, não vamos esquecer. Vamos colocar a máscara, colocar a máscara adequadamente, não é? E ao chegar no seu local de trabalho ou para onde está sendo o seu destino, né? Não esqueça de, ao chegar, tirar a máscara adequadamente, lavar as mãos e tomar todas as medidas de higienização que são fundamentais. Ok. Doutora Helena, nós vamos fazer a primeira paradinha aqui no Band Entrevista e voltamos já já, não sai daí. Estamos de volta com o Band Entrevista, falando sobre a campanha contra a gripe em todo o estado de São Paulo. No ano passado, o estado registrou 809 casos de síndrome respiratória aguda grave, que é referente ao vírus influenza, e 119 óbitos, Nicolini. Para falar sobre isso, a gente recebe a doutora Helena Sato, que é coordenadora da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. Doutora Helena Sato tem bastante experiência na questão de vacinas. A gente já teve a oportunidade de entrevistá-la por diversos anos aí frente ao governo de São Paulo. A vacina da gripe, doutora, todo ano ela muda, né? O que mudou para a vacina desse ano
para que ela seja mais eficaz e que a gente possa tentar evitar aí mais essa centena de mortes que aconteceram no último ano? Então vamos lá. A composição da vacina influenza, né, eu quero só colocar que essa é a nossa 23ª campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza. A vacina é feita sob medida para o vírus que vai circular no nosso meio, certo? Aqui no hemisfério sul. Então, a composição da vacina, ela é feita junto à OMS, né, que faz toda uma ação de vigilância, quer no hemisfério norte, quer por hemisfério sul, e parte da OMS, a composição da vacina que nós vamos estar utilizando nesta campanha. Toda vacina que utilizamos nas nossas ações de vacinação contra o vírus influenza é uma vacina trivalente, composta de 3 tipos do vírus influenza, que com essa composição ela irá prevenir principalmente em relação às formas graves, que é a pneumonia e a internação hospitalar desencadeada por esse vírus influenza. Ou seja, a gente pode dizer que a vacina contra a gripe, ela protege de uma certa forma o pulmão, evitando, caso a pessoa também seja contaminada pela Covid-19, casos mais graves da Covid, ou seja, o pulmão fica mais protegido. Essa vacina contra a gripe, ela protege também o pulmão, ou é necessária uma dose também da pneumo 13 ou pneumo 23 para fazer esse complemento, doutora? Então vamos lá. A vacina contra o vírus influenza, ela é importante para evitar complicações, como a gente já colocou, não é? Então, como é uma vacina que evita complicações, por isso que as pessoas nos perguntam, por que não fazer uma campanha de vacinação que vacine toda a população brasileira? Porque isso não é necessário. Por quê? Essa campanha de vacinação contra o vírus influenza, ela é feita basicamente para quem? Para grupos de risco, então o melhor exemplo são as pessoas com 60 anos ou mais, ou pessoas portadoras de alguma comorbidade, né, que são sinais crônicos, os cardiopatas, pois este grupo de pessoas, uma vez se infectando pelo vírus influenza, o risco de evoluir com complicações como pneumonia e internação hospitalar é maior. Né? Então, por isso que quando as pessoas perguntam por que não fazer a vacina de vírus influenza para toda a população, porque não há necessidade. Essa vacina ela é voltada para quem? Para quem precisa mais. Quem são as pessoas que hoje precisam mais da vacina contra o vírus influenza? Os grupos de risco, os grupos prioritários, pessoas com 60 anos ou mais, os trabalhadores da área da saúde, portadores de alguma doença crônica. Agora, o que a senhora diria para as pessoas que procuram a vacina contra a influenza nas clínicas particulares? Todo ano tem um movimento natural. As clínicas particulares fornecem essa vacina a um preço, enfim. O que dizer? É necessário realmente? Quem puder deve sim se imunizar? Tem a sua importância mesmo para jovens ou para pessoas de menor idade, doutora? Então vamos lá. O SUS, né, o Ministério da Saúde, ele volta, né, a população-alvo, de novo, é aquela população que precisa mais. Quem precisa mais de uma vacina contra o vírus influenza no nosso país? Eu preciso vacinar a população inteira, não é? Então, respondendo a sua pergunta, não há necessidade, não é? Por quê? O foco é priorizarmos. E priorizarmos quem? Pessoas que, uma vez se infectando pelo vírus influenza, poderão evoluir com complicações, como pneumonia e internação hospitalar. Por isso que no Programa Nacional de Imunização, no SUS, as ações de vacinação contra o vírus influenza não é para a população inteira, mas sim para quem? Aqueles grupos que a gente já conhece. Pessoas com 60 anos ou mais, as grávidas, as puérperas, as pessoas portadoras de doença crônica, não é? Então, este é o grupo prioritário, pois uma vez se infectando pelo vírus influenza, o risco de evoluir com pneumonia e internação hospitalar é maior. Agora, respondendo a sua outra pergunta, nas clínicas privadas, né, sabemos muito bem que no decorrer desses anos, as clínicas privadas, elas já oferecem, porque, né, mediante o pagamento, né, porque a ação de vacinação que é realizada nas clínicas privadas, o grupo das pessoas serem vacinadas ela é maior, não é? Porque está sendo oferecido, está sendo ofertado a vacina para os outros grupos que poderão receber essa vacina.
certo? Agora, no SUS, a vacina ela é gratuita e aplicada para quem? Para quem precisa mais. Ok, doutora, nós vamos a mais uma participação do nosso repórter João Barbosa, direto de São Paulo. Bom, doutora, saindo um pouco desse tema do coronavírus e indo para a campanha de vacinação contra a gripe que começou nessa semana em todo o estado de São Paulo. Queria que a senhora falasse sobre a importância da imunização contra o vírus influenza, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. Isso. Essa pergunta é muito importante. E aí, eu quero aproveitar e parabenizar, sabe? E agradecer as nossas equipes de saúde, né? Que estão aí na linha de frente há um ano. Então, a equipe de saúde que está nos PAs, que está nos hospitais, que está nas enfermarias. E por que eu também estou agradecendo? Estou agradecendo porque as pessoas que trabalham nas UBSs, né, nas unidades básicas de vacinação, que é onde basicamente será realizada essa ação de vacinação, sabemos também que alguns municípios, como o da capital, vão realizar vacina de influenza também em escolas e outros estabelecimentos, exatamente para que a gente possa evitar aí aglomerações. Essa é uma campanha, então, já desenvolvida já há 23 anos, não é? E iremos seguir essa campanha, iremos seguir todos os grupos prioritários e o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. A gente vai para mais um rápido intervalo. Este é o Band Entrevista, que volta em instantes falando mais sobre vacina. Não saia daí. Vamos ao último bloco do Band Entrevista desta semana. Hoje a gente recebe a doutora Helena Sato, que é coordenadora da Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Ela está falando um pouco mais sobre as estratégias para a vacinação contra a gripe, que já começou em todo o estado de São Paulo. Por falar em estratégia, Nicoline, doutora, eu gostaria que a senhora falasse sobre o cronograma da vacinação, né? A gente sabe que são 3 etapas que vai até 9 de julho. A senhora pode explicar para a gente, por favor? Primeira etapa, né, que teve início agora no dia 12 de abril, se estenderá até o dia 10 de maio, os grupos contemplados nessa primeira etapa: crianças entre 6 meses a menores de 6 anos de idade, grávidas, puérperas, a população indígena e os trabalhadores da saúde. A segunda etapa, que ocorrerá no período de 11 de maio a 8 de junho, participarão dessa segunda etapa pessoas com 60 anos ou mais e os professores. E a terceira e última etapa, que começará dia 9 de junho e se estenderá até dia 9 de julho, é um grupo muito importante, né? Também pessoas portadoras de alguma doença crônica, como, por exemplo, os renais crônicos, os cardiopatas, os pneumopatas, né? Pessoas portadoras de alguma deficiência, os caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. A população-alvo toda dessa campanha, então, no estado de São Paulo, é vacinarmos, a população total é de 18 milhões e 300 mil pessoas. A nossa meta é de vacinarmos pelo menos 90% dessa população-alvo. Doutora Helena Sato, as pessoas com doenças crônicas, como vocês falam, a pessoa precisa passar, de repente, num clínico geral ou no médico e atrás de um atestado para se tomar essa vacina, se ela não vai no médico há um certo tempo ou se descobriu agora, há pouco tempo, uma doença crônica, um problema do coração, sei lá, uma diabetes crônica, como é que deve proceder? Então vamos lá, essa já é a nossa 23ª campanha de vacinação contra o vírus influenza. Então, a grande parte, né, eu diria que a maioria das pessoas portadoras de alguma doença crônica já tem lá a receita da medicação que ela costuma tomar devido à sua doença crônica. Parte dessas pessoas já tem até um atestado onde o médico está indicando a aplicação dessa vacina contra o vírus influenza nessas doenças crônicas, não é? E qualquer dúvida, o que nós solicitamos, né? Por favor, procure a sala de vacina, onde você costuma receber as vacinas, né, do seu calendário, que aí as nossas meninas, né, as equipes das nossas unidades de saúde irão orientar adequadamente. O que nós queremos é facilitar, essa é a nossa 23ª
Campanha Nacional de Vacinação contra o vírus influenza. Já é uma campanha já consagrada, nossa população alvo é de vacinar cerca de 18 milhões de pessoas, não é? É um ano que está sofrido, a gente sabe muito bem como não está sendo fácil e nós queremos... As nossas equipes, nós queremos facilitar essas ações de vacinação, como a gente já vem fazendo nesses mais de 20 anos, realizando essa grande campanha. Essa campanha é importante, é fundamental. É importante esclarecermos que essa campanha é voltada para o vírus influenza, que uma vez acometendo os grupos de risco, a chance de evoluir com complicações como pneumonia e internação hospitalar é maior, não é? Essa vacina não protege contra o Covid, ela protege contra o vírus influenza, que também, infelizmente, acometendo os grupos de risco, poderão evoluir com complicações. Então, mais uma vez, agradeço essa oportunidade e, mais uma vez, conto com a participação dessa população, né, de risco para receberem adequadamente essa vacina tão importante. Exatamente, vacinas salvam vidas. Doutora Helena Sato, muito obrigada pela sua orientação e participação no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade e um bom dia a todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigado. Agradecemos também a presença do jornalista da Band News FM de São Paulo, João Barbosa. Obrigado, João. Obrigado, Solange, Nicoline, doutora Helena, e obrigado a todos que nos acompanharam aqui no Band Entrevista. Até a próxima. Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com um encontro marcado com você. É todo sábado, hein? 6:50 da noite. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana. Até o nosso próximo encontro.